sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, na tua casa, primeiro para te agradecer. Te agradecer, Senhor, por esta igreja, por essas portas abertas e por todas as pessoas que estão aqui, aqueles que estarão assistindo via, Senhor, internet ou rede social. Senhor, que a tua bênção alcance todas essas pessoas. Senhor, que cada irmão e cada irmã dessa igreja seja cada vez mais tocados, Senhor, pela tua presença. Que cada lar, Senhor, seja continuamente abençoado pelo Senhor. Senhor, conceda vitórias para cada um dos seus filhos. Senhor, curando enfermidades, abençoando, Pai. Nós somos a tua igreja, do Senhor. E isso, Senhor, é suficiente, Senhor, para sermos cuidados e protegidos pelo Deus dos céus, pelo Deus de toda esta terra. Senhor, aqueles que estiverem desempregados, abre as portas de emprego, Senhor, abre porta de emprego. E que o Senhor cuide, trazendo saúde, paz, bênção, Senhor, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. E essa palavra que será explanada agora, Senhor, que é a tua palavra, é a palavra do Senhor, que alcance os nossos corações e seja bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, então, como eu havia dito, Apocalipse está sendo explanado nas quartas. Então, nós temos aí, já foi falado muita coisa do Apocalipse, muita coisa. Muitas coisas de igreja, de reino de Deus, né, de batalha cósmica, de Cristo. Eu vou dizer duas coisas para vocês. Vocês não conseguem conhecer Cristo na sua profundidade se você não conhecer o Cristo que é revelado no Apocalipse. Porque o Cristo revelado no Apocalipse é o Cristo exaltado. E a gente pode observar a Bíblia inteira falando de Jesus. Nós amamos os evangelhos que falam do ministério terreno de Jesus. Mas o Apocalipse apresenta Jesus na sua glória. E a gente só consegue entender o Cristo na sua glória pelo Apocalipse. Só por ele. Segundo, a gente só consegue entender as dimensões espirituais da igreja pelo Apocalipse. A igreja é bênção de Deus. Efésios fala da igreja. Coríntios fala da igreja. As cartas de Paulo falam da igreja. Jesus falou da igreja. Mas nós só vamos entender as dimensões celestiais da igreja, o seu aspecto celestial, a gente só consegue perceber pelo Apocalipse. Ele explana, ele aprofunda. Ele traz imagens da igreja que os outros livros não trazem. Então, para conhecer Cristo na sua forma gloriosa e para compreender bem qual é o papel da igreja e qual é a sua função, não só neste mundo, mas por toda a eternidade, a gente precisa do livro do Apocalipse. Tem que compreender esse livro. Então, para quem pensa que esse livro está falando só de futuro, não entende completamente. O Apocalipse não está falando só de futuro. Ele é uma literatura que fala do presente também. Ele é uma literatura que se refere ao passado também. E ele fala para nós, que somos cristãos. É uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para você. É uma mensagem para mim. O Apocalipse é para nós. Tá bom? O problema no nosso país, e eu falo assim de forma geral, é que nós temos muitas leituras equivocadas do Apocalipse. E são as leituras que ficam famosas. Isso que é incrível. Não é? Aí a gente acaba formando
no nosso Brasil, uma imensidão, e eu estou falando imensidão, gente, de cristãos que não sabem o que é o Apocalipse. Eu já estive conversando com uma irmã que ela tinha medo de ler o Apocalipse. Eu falei para ela, por que você tem medo? Ah, não, porque tem muita cena de terror lá. Eu falei, não, mas lá não é palavra de Deus? É palavra de Deus, está na Bíblia, é palavra de Deus. Está ali, tem uma mensagem de Deus. Aí ela começou a ouvir, o que eu estou fazendo? Quando eu tenho um tempinho lá em casa, eu aproveito sempre com um tempinho vago que eu tenho, eu sempre paro e vou fazendo alguns recortes nos sermões que ficam gravados aqui. Né, o Mateus coloca lá no YouTube, tem um canal do YouTube da igreja, aí ele está fazendo bonitinho lá a sequência. Está muito bonito, quem não pode assistir consegue ver todos os sermões que ele faz muito bem feito mesmo. E está lá a sequência. Aí eu vou lá, baixo aquela sequência no meu computador, aí tem um programinha lá que eu vou fazendo pequenos recortes, eu faço de um minutinho só. Aí eu vou colocando um pedacinho, né, eu faço, não dá para fazer muitos, eu faço pelo menos tento fazer um por dia, um a cada 2 dias, tem vezes que eu fico uma semana sem fazer, mas eu sempre procuro fazer alguma coisinha lá e coloco lá no meu Instagram pessoal. Aí como ela acompanha o meu Instagram pessoal, ela chegou e falou assim, poxa, eu sou professor dela, né? Ela é uma jovem, né, do ensino médio, ela falou, professor, agora eu estou conseguindo ler o Apocalipse melhor, já estou perdendo o medo, né, porque agora que eu estou compreendendo o que o Apocalipse fala, que eu achava que eram outras coisas, né, mas vendo você falando, eu observando lá no texto, eu indo no texto, agora eu estou entendendo melhor qual é a mensagem do Apocalipse, e eu estou glorificando a Deus por isso. Né, porque eu estou vendo qual é a mensagem de Deus de verdade. Sabe, irmãos, nós como cristãos, precisamos ter uma maturidade espiritual verdadeira e robusta. É isso que a gente precisa, viu? A gente precisa de ter uma vida espiritual robusta na presença de Deus, para nada nos abalar. Para nada neste mundo, né, tirar a nossa paz e tirar assim, a nossa alegria de estar na presença de Deus. Às vezes, nós confundimos lutas, né, com falta de bênção. E às vezes a luta é exatamente por causa da bênção. Quem lê o Apocalipse descobre que você sofre exatamente por não pertencer ao mundo. Por isso ele não te tolera. Por isso ele não te aceita, porque você é uma pessoa peregrina lá. Quem lê o Apocalipse entende isso. E fala, por que as coisas dão errado para mim? Dá errado porque você não é desse mundo. E às vezes nós confundimos a bênção de Deus só com as coisas deste mundo. Eu nem entrei no texto ainda, mas já vou dizer para vocês. Olha o que o versículo diz aqui, o 15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo que é deste mundo, tudo que é deste reino, passa. Não é eterno. Já está aqui no texto de agora. O que diz? O que é a 7ª trombeta? Confesso que a 7ª trombeta me trouxe uma complicação. Porque a 7ª trombeta, seguindo o que a gente está falando do Apocalipse, quem está acompanhando viu, é o terceiro ai. A 7ª trombeta é o terceiro ai. A 5ª trombeta foi o primeiro. A 6ª trombeta foi o segundo, e essa é a última agora. Só que não foi apresentado aqui nenhuma cena de julgamento terrível. As outras foram, mas esse não. Lembra que o 5º ai trouxe muita dor emocional, muita dor física para as pessoas que não tinham Deus, para as pessoas que abandonaram Deus, que elas desejavam até morrer. Né? Lá no 6º selo, 1/3 da humanidade acabou perecendo. Aqui seria o terceiro ai, né, das pessoas que não querem saber de Deus. E no terceiro ai apresenta o reino do mundo se tornando o reino de Deus e de seu Cristo. Estamos falando aqui do fim da história e do início da eternidade. O Apocalipse faz isso em várias passagens. Ele faz isso nos selos. O 6º selo já apresenta o fim da história. E agora a 7ª trombeta também apresenta o fim da história. Depois daqui não tem mais nada, em termos de tempo. O 12 não é depois do 11. O 12 é antes. O 13 também é antes. Porque depois aqui da 7ª trombeta, acabou, é juízo final. O que vai acontecer no Apocalipse é o seguinte. Lá no capítulo 19, 20, 21, vai explanar. O Apocalipse, gente, ele tem que ser visto de forma cíclica. Sabe? Como se fosse uma espiral. Sabe a espiral?
como se fosse uma espiral. Então, as coisas vão, os acontecimentos, vamos dizer assim, o que ele está retratando vai se repetir em outras linguagens e vai se aprofundar. Por exemplo, aqui nós temos poucos versículos que falam do juízo final, só que depois vamos ter capítulos inteiros lá no final do Apocalipse. E é a mesma coisa que está aqui, ao mesmo tempo, só que ele vai trazer outros aspectos. É por isso que eu tomei o máximo de cuidado para não entrar nos aspectos lá do 20, porque eu vou deixar para chegar no 20. Aí no 20 eu vou explicar esses outros aspectos. Eu vou ficar só nesse texto aqui. O que esse texto já mostra acerca disso? É o que eu vou falar agora. Aí depois, quando a gente chegar lá no capítulo 20, no 21, aí eu vou voltar a falar de novo do juízo final, mas com outras linguagens e trazendo outros aspectos e trazendo aquilo que Deus mostrou para João. Então, o Apocalipse não é, gente, não é tempo, lembra? O que João está vendo é sequência de visões e não sequência de tempo cronológico. Guarda isso. João não está vendo o tempo cronologicamente, ele está tendo visões sequencialmente. Então o que está vindo depois é outra visão, e não outro acontecimento do mundo. Como se o livro fosse cronológico. Eu já mostrei, quem está vindo na quarta-feira está observando, que eu já provei isso várias vezes. Tem uma parte que fala que toda a plantação acabou. E lá no capítulo depois, na frente, fala que as plantações estão lá e foram intocadas. Um versículo depois, quem leu o 8, no 8 está falando lá, acabou a plantação do mundo. No 9, a plantação do mundo não é para ser tocada. Ué, mas não tinha acabado? Então, o Apocalipse não é cronológico. Não deve ser visto de forma cronológica. Ele tem que ser visto como sequência de visões. O que o João está vendo são visões. E elas estão indo em sequência para ele. Só que está retratando, gente, já a época dele, já está retratando todo o período da igreja e até o seu final. É isso que está mostrando o Apocalipse. Tudo bem? O que ele mostra para nós aqui? Ele mostra Cristo vencendo todo o poder do mal. O mal tem tempo para ele. Uma hora acaba. Uma hora Deus dá um basta. Todas as pessoas, tudo o que é contrário a Deus, será julgado pelo nosso Deus. Não existe nada que vai ser colocado para debaixo do tapete. Não existe nada. Já viu aquelas empregadas, aquelas domésticas, ou donas de casa também, que às vezes está com preguiça de limpar a casa, ela varre a metade e joga para debaixo do tapete a sujeira? Não é assim com Deus. Com Deus tudo é colocado às claras. Tudo é colocado à vista. Esse é o Deus que nós servimos. Então a sétima trombeta apresenta o juízo final. Apresenta o fim da história e o início da eternidade. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele está começando a trazer o aspecto futuro do reino de Deus. Quando que o reino de Deus é inaugurado? Quando Jesus vem. Na primeira vinda de Jesus, o reino de Deus é inaugurado. Só que como ele atua? Ele atua de forma misteriosa. Ele atua de forma espiritual e internamente na vida dos crentes, dos verdadeiros seguidores de Jesus. É assim que ele atua. Então o reino já é inaugurado na vinda de Jesus. E ele vai atuando a partir de lá. Hoje o reino, ele atua através da igreja. O reino não é a igreja. Ele atua através da igreja. O reino de Deus, gente, é o governo de Deus. É o governo de Deus. Então Deus, ele governa através da igreja. Através da igreja. Mas ele não se confunde com a igreja. E graças a Deus por isso. Como a história do cristianismo confundiu o reino com a igreja. E toda vez que confundiu, deu problema. Se a gente for pegar uma parte triste da história, foi quando houve o avanço, né, da fé islâmica no seu começo, ainda no primeiro milênio, depois de Cristo, ainda lá para os anos 600, 700, 800,
eles começaram a avançar e o poder islâmico, que era um poder não só religioso, era um poder bélico também, começou a conquistar reinos cristãos. Inclusive, eles dominaram Jerusalém. É por isso que existe hoje uma mesquita lá, porque eles dominaram Jerusalém, próximo ao ano 1000. Né? Isso, aliás, no ano 1070, alguma coisa assim. Eles dominaram Jerusalém, tomaram para si e proibiram os cristãos de ir lá. E aí os religiosos da época, os cristãos da época, falaram assim, não, o reino de Deus é nosso. Nós somos o reino de Deus, então nós vamos tomar de volta. E foram tomar de volta. E fizeram 8 cruzadas para isso. Foi uma barbárie, gente. Foi uma barbárie. Quando conseguiram, eles interpretaram que era uma vitória do reino de Deus. Foi assim interpretado por eles. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que você vê que cristão e muçulmano até hoje não se dá bem. Vai num país muçulmano para ver o que acontece. Não são todos, claro. Existem países muçulmanos que são, né, muito abertos a missionários. Assim, sempre vai ter uma pequena perseguição, mas tem mais liberdade. Há mais liberdade. Mas alguns são totalmente fechados para o evangelho. Então, essa batalha, essa guerra que existiu já desde aí que já está há 1000 anos, pelo menos, acontecendo, e permanece até hoje, é uma batalha, né, exatamente por essas confusões, né, de achar que a gente reina pela força, pelo poder bélico. Né? Igreja não é o reino de Deus. Igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela é a agência do reino de Deus. O reino de Deus, ele atua na igreja, tem que atuar. Mas para isso, a igreja precisa ser igreja séria. Porque se a igreja se afasta do evangelho, o reino também se afasta dessa igreja. Quanto mais distante a igreja está do evangelho, mais distante ela está do reino. É por isso que eu sempre falo para os irmãos, gente, eu nunca confundi aumento de igreja evangélica com aumento de evangelho. Eu nunca fiz essa confusão. Ai, cuidado que houve um escândalo para o evangelho. Aonde que houve um escândalo para o evangelho? Eu olho assim, mas aonde? Onde o evangelho não traz escândalo? O evangelho é poder de Deus. Eu nunca vi evangelho trazendo escândalo. O que traz escândalo é algumas igrejas evangélicas e alguns crentes. Esses aí sim. Mas por quê? Porque se afastou do evangelho. Porque se tivesse próximo, não tinha acontecido isso. Então, aí, algumas pessoas ou algumas podem se afastar do evangelho. Porque o evangelho, ele é protegido, ele é o poder de Deus. E no evangelho, o reino de Deus atua. O reino de Deus, que é o governo de Cristo, o reinado de Cristo. Então nunca confunda isso, tá, gente? Nenhum tipo de igreja com o reino. Se a igreja está próxima do evangelho, aí Deus atua com o seu reino. Se ela se distancia, o reino também se distancia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja também será julgada. Todos, ninguém escapará do julgamento de Deus. Ninguém. Todos passarão pelo julgamento de Deus. Tem uma diferença sim. Então, pastor, tem uma diferença? Claro que tem. Aqueles que têm Jesus não estarão sendo julgados para condenação. Porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, quem tem Cristo na sua vida não tem condenação, mas não quer dizer que não tem julgamento. Precisamos tomar esse cuidado, porque o julgamento haverá. Mas se você tem Cristo no seu coração, se Cristo reina na tua vida, então não é um julgamento para condenação, é um julgamento para galardão. Existem promessas de recompensas, de fidelidade na palavra de Deus. Olha que coisa, existem promessas de recompensas pela fidelidade do cristão. Por isso que vale a pena. Deus nos conhece, gente. Deus nos conhece. Deus sabe como funciona o nosso coração. Deus sabe como funciona a nossa vida. Ele sabe que para o humano a ideia de recompensa é importante. E é mesmo, a gente sabe disso, gente. Eu tenho filho. Se eu falar para o meu filho, faz um negócio por obrigação, ele vai amarrado. Você fala, te dou um dinheiro, ele vai rapidinho. Ele vai com a maior alegria. Opa, vou ganhar um dinheirinho com isso. E não é assim. Não é assim. Olha, se você tirar um 8 na prova,
eu vou te dar um presente. Ah, ele tira 10. Se você falar assim, ó, você tira 8, que é a sua obrigação, ele vai lá, todo emburrado lá. Tem que fazer, porque senão eu apanho. Vou tirar 7. É isso, gente. Deus conhece o nosso coração, gente. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós somos movidos por recompensas também. E é assim. Não quer dizer que isso seja errado. Não quer dizer que isso seja errado. O nosso coração é desse jeito. E Deus nos conhece. E Ele promete recompensas para você pela sua fidelidade. Ele te recompensa pela sua fidelidade. Então, Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. E pode ter certeza que o que Ele tem para você é sempre bênção. O que Deus projetou para a sua vida é sempre bênção. Então, olha, tudo que há no mundo não compensa perder as bênçãos e as recompensas que Deus tem para nós. Eu estava pregando na quarta-feira, foi até a Beatriz, né? A Beatriz, pastor, conta essa história aí. Pode contar o seu testemunho, né? Aí eu falei para ela que eu ia ver se ia dar, mas dá para encaixar sim. Eu disse para vocês que todos passarão pelo julgamento de Deus. Todos. Será dolorido para quem não tem Jesus. Aí o juízo, ele é um juízo justo de um Deus santo. Mas, para quem realmente tem Jesus, e para quem realmente ama Jesus, e para quem realmente serve Jesus no seu coração, irmãos, o julgamento virá, mas ele virá como um julgamento de galardão. Que pode haver perda de galardão, não de salvação. Pode haver perda por nós negligenciarmos, né, aspectos importantes da nossa vida cristã. Salvação não está separado da ética. Salvação não está separado do nosso comportamento. Ela não é uma separação. Por isso que Deus nos promete, Deus nos concede a habitação do seu Espírito e nos santifica. Mas eu vou contar para vocês essa história que eu contei na quarta. Né? Tem algumas coisas, eu estou falando muita coisa na quarta, não dá para falar tudo aqui. Então hoje, vocês estão ganhando aí, né, uma bênção de ouvir também no domingo o que foi falado na quarta. Eu contei na quarta que quando eu estava pesquisando esse texto, do capítulo 11, um dos autores que eu pesquisei é um dos eruditos reconhecidos mundialmente na área de Novo Testamento. Eu tenho muitos livros dele. Né? Ele tem centenas, gente. Ele é editor, ele é professor, né, em universidades no mundo inteiro, dá aula na Europa, Estados Unidos, enfim. É uma pessoa muito preparada, muito preparada. Né? Inclusive, é uma pessoa que eu procuro aprender a língua grega, eu tenho alguns livros dele de língua grega, ele me ajuda a entender um pouquinho dos aspectos da própria língua grega. O nome dele é Gregory Carson. Desculpa, gente, Donald Carson. O que ele fala? Ele conta que ele conheceu um pastor, né, jovem, na época já tinha passado alguns anos, mas esse pastor conta para ele quando ele foi pastor na sua primeira igreja. Batista, tá? E foi na Austrália. Ele esteve lá na Austrália e conheceu esse pastor, e esse pastor contou para ele como que foi a experiência que ele teve na primeira igreja batista que ele dirigiu, um jovem de 20 e poucos anos na época. E ele chegou numa pequena cidade da Austrália, uma pequena cidade que havia na Austrália. Uma igreja pequena, mas quando ele chegou lá, ele só encontrou mundanismo na igreja. Só. Pecaminosidade. Não. Era casamento com traição. Era corrupção. Tinha pessoas que trabalhavam na prefeitura da cidade e era corrupto. Enfim, né? Isso extrapolou para fora da igreja e gerou um escândalo na própria cidade. Só que era a única igreja que a cidade tinha, então todo mundo só ia para lá. E esse pastor, o que ele fez? Ele começou a visitar todo mundo. Todo mundo. Ele falou, eu preciso conversar com essas pessoas sobre Jesus, sobre fé cristã, sobre evangelho. E ele foi evangelizar os crentes, gente, acredite, ele foi evangelizar a igreja dele. E foi falar sobre o amor de Deus, sobre arrependimento, sobre fé em Jesus. Foi isso que ele foi fazer o beabá. Sobre entregar a vida para Jesus, sobre aceitar Jesus como Salvador. O que era ter Jesus como Salvador, ter Jesus como Senhor. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Aí o tempo passou e ele ficou angustiado e aí ele foi orar. E a oração dele foi nesses termos. Falou, Jesus, me tira daqui.
eu não quero mais ficar aqui, porque eu não tenho condições de ficar aqui. Olha para mim, é a primeira vez que eu estou pastoreando, ninguém me escuta aqui. Essa igreja precisa de um pastor de mais de idade, com mais experiência, um pastor que já tem uma voz que as pessoas respeitem. É disso que essa igreja precisa, porque eu não tenho condições de fazer isso. Eu falo com as pessoas, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então eu não consigo mais. Então, Jesus, eu te peço que o Senhor me tire daqui e coloque um outro pastor aqui. Irmãos, não vou assustá-los, tá? Porque eu estou falando de coisa séria aqui, mas aconteceu lá. Ele começou a ir para velórios. A igreja perdeu rapidamente 34 membros. Começaram a morrer. 34 membros. E ele conta para o Carson, falou assim, olha Carson, foi terrível, foi um momento de angústia, de luta, de dor, foi terrível. Foi espinhoso passar por isso. Mas ele conta, só que depois que passou toda essa luta, toda essa dificuldade, a igreja ganhou 200 membros. A igreja perdeu 34, mas depois Deus deu para a igreja 200 pessoas. Mas aí crente, que haviam se convertido. Então, irmãos, todos passarão por julgamento. E o julgamento muitas vezes começa pela igreja. Pela igreja. Então, sempre, é por isso que eu falo para os irmãos, eu sempre digo, irmãos, muito cuidado, irmãos. Leve muito a sério a sua fé. Nunca brinque com as coisas de Deus. Nunca brinque com as coisas de Deus. Nunca leve Deus de forma leviana. Porque há um Deus verdadeiro que é bondoso e que é misericordioso, sim. Mas que é justo, que é santo e que é reto. E que Ele sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. Se nós somos verdadeiros, eu não sei do coração de ninguém, mas Deus sabe quem é fiel, quem é sincero, quem é verdadeiro. Ele sabe. E tudo isso será levado à luz. Será levado à luz. Então, irmãos, eu já tive experiências assim também, na minha própria vida. Em momentos de oração, em momentos de angústia, e Deus trazer a solução para algumas coisas que traz dor e que traz sofrimento. Então, servir a Jesus é algo extremamente sério. Então, o que é o juízo para os cristãos? Para os cristãos não é juízo, é julgamento, é tribunal de Cristo, a Bíblia fala. Qual é o nome que a Bíblia dá, pastor, para o julgamento dos crentes? Ela fala de tribunal de Cristo. O que é esse tribunal de Cristo? É quando Deus irá nos recompensar pela nossa fidelidade. É quando Deus irá nos conceder galardões, coroas. Mesmo que essas palavras sejam simbólicas, elas representam recompensas. Então, quem é fiel é recompensado por Jesus. Quem é infiel sofre o juízo de Jesus. Não tem meio caminho. Eu não acredito em cristão mundano. Sabe, pastor, você acredita em cristão mundano? Lógico que não. Porque quem é mundano não é cristão. Essa que é a verdade. Ainda não se converteu. Porque quem se converteu teme a Jesus. Isso é conversão. Então, o que nós temos que ter na nossa vida e no nosso coração é essa certeza de que é Jesus que reina nele. É Jesus que reina nele. Isso é extremamente importante. Porque vai chegar um momento em que o tempo, este mundo vai passar. Este mundo vai passar. E a eternidade irá inaugurar. Vai haver um momento em que haverá a eternidade. E a eternidade é o reino de Deus, aí sim, dominando completamente toda, eu não digo nem história mais, que já não é história, mas toda a eternidade. O reino de Cristo é eterno. A eternidade eu não sei nem explicar, mas eu sei que, uma vez eu ouvi uma explicação, mas ela envolve tempo. Não é perfeita, porque eu não sei explicar, mas diziam assim, se você tiver uma pedra de 50 toneladas, um passarinho começa a bicar. Um passarinho, ele sozinho vai lá e começa a bicar. Quando ele conseguir bicar essa pedra inteira, passou um dia da eternidade. Foi essa a explicação que eu tive. Uma vez. Mas fala de tempo, né? Então não é perfeita. Mas é bem isso, para vocês entenderem. Agora vocês imaginem esse um dia, que é o tempo de um pequeno passarinho bicando uma pedra de 50 toneladas,
de recompensas, de alegrias e de desfrutar da presença do nosso Deus. Vale ou não vale a pena ser fiel? Então, irmãos, olha o que continua dizendo. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então os anciãos representam a igreja, tá? Quem são os anciãos? Eles são anjos, claro, são anjos celestiais, são seres celestiais, e eles são representantes da igreja diante do trono de Deus. É por isso que eu disse que a gente só consegue entender a igreja de verdade pelo Apocalipse, porque o Apocalipse tem lá 24 anciãos em 24 tronos, representando nós aqui como povo de Deus. Como são anjos celestiais de Deus. Às vezes eles estão lá, eles pegam nossas orações e apresentam diante de Deus, as orações dos santos. Mas tem uma coisa linda que eles fazem, que está lá no capítulo 4, quando eu preguei no capítulo 4, que é uma das coisas, é um dos textos mais lindos que eu li em toda a Bíblia. Né, que me deixa assim, maravilhado pelo Deus que nós servimos. Eu vou até ler para vocês o Apocalipse 4:10. Eu vou até fazer a leitura que fala desses 24 anciãos. O que eles fazem? Eu disse para vocês, o que eu falei para vocês? Que Deus nos recompensa com coroas, não foi isso? São galardões. Eu não disse isso para vocês? Deus nos promete galardões. Coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça. É isso que ele diz. São esses nomes que são dados para quem é fiel, para quem é de Jesus, para quem ama Jesus. Ele nos concede coroas. Mas é importante frisar que recompensa não é para glorificar crente. Coroa não é para você ficar se exibindo lá no mundo celestial. O Didi pega uma coroa maior que a minha, aí ele olha para mim. Só 2 pedras preciosas? A minha tem 5. Não é para isso. Não é isso? Não é? Aí os irmãos pegam assim, você era o pastor, você só tem 2. Irmão, eu tenho 10 aqui, ó, a minha, ó. Tem 10 aqui, a tua. A tua tá bem xoxinha, a tua. Não é para isso não, irmãos. No capítulo 10, a gente vê qual é o papel, né, das recompensas. O que nós fazemos com as recompensas que Deus nos dá? Porque é pela graça, ninguém merece, nem coroa nós merecemos. Tudo que Deus dá é pela sua graça. E Ele promete nos recompensar pela nossa fidelidade. Olha o que o 10 diz, o Apocalipse 4:10. Diz assim: os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono. Olha o que eles fazem. Eles pegam as suas coroas e despejam diante do trono de Deus e do Cordeiro. A coroa é para adorar. Coroa também é bênção para nós utilizarmos na nossa adoração. E dizer, olha, o Senhor nos recompensou, mas o Senhor nos recompensou porque o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso e o Senhor é o Deus da vida. Então até nossas coroas nós depositamos diante dos seus pés. Que bênção de Deus. E aqui estão eles mais uma vez, com suas coroas, adorando a Deus. Coroa é para adorar a Deus. Não é para me engrandecer e nem te engrandecer. Deus não te dá coroa para você se engrandecer. Ele te dá coroa para você engrandecer a Ele. A Ele, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Para bendizer o seu nome por toda a eternidade. Isso é coroa. Uma vez eu vi o irmão falando assim, eu queria lá uma casinha simplesinha lá. Não, irmãos, não é essa a ideia de recompensa. A ideia de recompensa é dádivas misericordiosas de Deus para aqueles que amaram mais a Deus do que o mundo. É isso. Daqueles que amaram mais a Deus do que o mundo. Então, irmãos, deixa eu falar algumas coisas para vocês aqui. Eu falo isso com muito amor e com muito desejo no seu coração. Seja fiel à tua esposa ou ao teu marido. Viu? Ame a Deus, não seja apegado a dinheiro. Ganhe dinheiro se você puder. Ganhe, que isso é bênção de Deus. A gente sabe como é importante, né, a igreja ter pessoas bem abençoadas, para a igreja fazer até projetos maiores. Seja generoso. Não só na igreja, seja generoso também com as pessoas que você conhece, que sabe que precisa e você pode ajudá-las. Seja generoso ou generosa.
em todos os momentos, com missões. Então ganhe dinheiro, mas não se prenda ao dinheiro. Ganhe dinheiro, o que você puder ganhar. Trabalhe duro para isso. Estude, se dedique. Mas não faça disso o seu Deus. Cuide da sua família. Nós tivemos aqui um sábado abençoado, gente. Vocês não fazem ideia. O pastor Rafael falou uma coisa tão linda para a gente aqui. Vocês viram? Ele falou assim, ele se via, ele falou assim, ó, eu sei o dia, lembra que eu falei do julgamento? Ele fala assim, eu sei o dia que eu vou me apresentar diante de Deus. Olha o que ele diz. Ele fala assim, vai chegar um dia que eu vou me apresentar diante de Deus. E Deus vai me perguntar, você viu a mulher que eu te dei? Você está me entregando pior do que eu te deixei. Ele fala assim, eu tenho que chegar para Deus e entregar a minha esposa melhor do que ele me entregou. Ele não está dizendo que é o marido, ele está querendo dizer que ele cuidou bem como um servo de Deus. Sabe? Isso é bênção de Deus. Isso faz a gente pensar sobre o tribunal de Cristo, que isso vai se cobrar. Olha o filho, eu te dei um filho, não te dei? Como que você cuidou dele? Você o abandonou? Eu te dei uma esposa, o que você fez com a esposa que eu te dei? Ou com o marido, eu te dei um marido, o que você fez com o marido que eu te dei? Com o filho? Finanças? Puxa, eu te dei riqueza. Cristo vai dizer isso, eu te dei riqueza. O que você fez com ela? Só gastou com você. Só desfrutou com você mesmo. Não foi generoso com ninguém. Tudo, irmãos, toda a nossa vida será analisada por Deus. Cada desprendimento do mundo é uma bênção diante de Deus. Porque o reino do mundo vai se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo. E esse é por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então é nisso que nós temos que colocar o nosso coração. É nisso. Deus recompensa a fidelidade, gente. Deus recompensa a fidelidade. E Ele traz juízo sobre a infidelidade. Esse é o Deus que nós servimos. Então eu desejo de todo o meu coração que você assuma esse compromisso. Se você já tem, continue. Continue com esse compromisso, se você já tem. De fidelidade a Deus, de Deus ser primeiro em todas as coisas. Se você ainda não tem esse compromisso, eu digo para você, tenha a partir de agora. Tenha. Se arrependa, peça perdão. E tenha esse compromisso de ser fiel a Deus, à sua palavra, ao Evangelho. Porque é isso que nós estamos vendo aqui. Olha o que disse os 24 anciãos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então tudo passa a ser de Cristo. E Ele passa a reinar. E olha o que diz. Olha o que diz aqui. Olha o detalhe, gente. Deus é aquele que... Olha, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Vocês perceberam que não é mais o Deus que há de vir? Todo o Apocalipse fala que é, que era e que há de vir. Aqui ele só fala que és e que eras. Acabou. Por quê? Porque ele já veio. Ele já veio aqui. Aqui já é segunda vinda. Onde o reino se torna de Cristo. Então Cristo vem, gente. Ele vem buscar a sua igreja. E ele vem julgar o mundo. Então ele não é mais o que há de vir. Ele é o Deus que era, que és e que eras. É esse Deus que está sendo apresentado aqui. É claro que aqui apresenta, como eu disse que não é temporal, ela apresenta as nações se irando. Claro, gente, as nações se iram e elas vão se irar cada vez mais quando vai se aproximando do tempo do fim. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais as nações se iram. Deus não promete uma vida melhor próxima à sua vinda. Muito pelo contrário, ele diz que vai haver mais dificuldades para quem é dele. É isso que ele fala. Mas lembra que eu disse? Dificuldades nesse caso é sinal de bênção de Deus. Porque Jesus está às portas. E quem é fiel, né, se mantenha fiel e firme. Porque às vezes nós passamos por dificuldades exatamente por ser fiel. Exatamente por isso. Porque somos crentes em Cristo Jesus. E somos incompreendidos. E não somos entendidos e muitas vezes perseguidos. Mas Deus está lá no céu, olhando tudo isso. Está lá no céu, olhando tudo. E nos dando força, e nos capacitando a estar firme na presença dEle. Então as nações se iraram, mas a ira de Deus alcança
essas nações. E aí é outro julgamento. Aí já não é mais o julgamento das recompensas. Aí já é o julgamento que pode ou levam exatamente as pessoas à perdição eterna. Porque ou nós temos a vida eterna ou a morte eterna. Eu sempre falo para os irmãos, eu estava dando aula ontem, e eu contei para os irmãos que eu escutei isso do pastor Salles, lá da Segunda Igreja Batista, e ele contando para a gente, e ele falando, você já pensou se a função do pastor fosse ganhar almas? Você já pensou se essa responsabilidade fosse minha? Eu já estava derrotado, porque eu não consigo convencer ninguém. Eu não convenço nem minha esposa em casa, gente. Nem minha esposa eu consigo convencer em casa alguma coisa. Você imagina convencer uma pessoa dos seus pecados? Não. Não. A nossa função é pregar o evangelho. Isso sim. Pregar o evangelho. Falar do amor de Deus para as pessoas. E crer e orar por elas. Para que o Espírito Santo convença. Porque quem salva é Jesus. Então, o que acontece? Quando eu não falo nada, aí está comigo. Se você não fala nada para sua família e ela não vai para a igreja, aí a responsabilidade é tua. Você não falou nada. Você precisa estar falando. Então, a responsabilidade primeiro é falar. Falar. Depois que você falou, aí o que a pessoa vai fazer com aquilo que ela recebeu, que foi uma oportunidade que ela recebe de Deus, aí passa a ser com ela. Vocês perceberam a diferença? Aí já é com ela. Olha, eu falei para você do amor de Jesus. O que você vai fazer com isso, agora é responsabilidade tua. Porque você vai prestar contas diante de Deus, diante do que você acabou de ouvir. Então, irmãos, a nossa função é orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, amar as pessoas, pregar o evangelho para elas. É isso que nós temos que fazer, sempre. Crer no poder de Deus. Porque a obra de salvação, quem faz é Ele. Quem realiza é Ele. Mas para isso a gente tem que pregar. A gente tem que anunciar. É por isso que a igreja faz missões. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, para quem é servo, para quem é profeta, aqui está falando do povo de Deus, quem é santo, quem teme o nome do Senhor, pequeno ou grande, todos, está dizendo assim, ó, todos que pertencem a Deus, para esses, recompensas. Mas para os que destroem a terra, juízo. Para os que destroem a terra, juízo. Aí é a ira de Deus. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então o que nós estamos vendo aqui? O céu se abrindo. Porque templo é sinal da presença de Deus. Aqui templo é a presença de Deus. Vocês lembram que a Arca da Aliança, ela ficava no Santo dos Santos. Ninguém podia ver a Arca da Aliança. Ninguém via a Arca da Aliança. E colocaram um véu lá, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava lá no lugar santíssimo no templo, e aí ele lá fazia o sacrifício por ele e por toda a nação de Israel, na Arca da Aliança, onde ficava a Arca da Aliança. Então só ele poderia ver uma vez por ano. Ninguém via. Mas aqui, olha o que diz aqui. Isso aqui é linguagem simbólica. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, a minha presença estará aberta para todos aqueles que creem em mim. Então está assim, ó, o templo se abre. E a Arca da Aliança se torna visível para todas as pessoas. A presença de Deus é constante no céu. No novo céu e na nova terra, que eu vou chegar na explicação lá. Isso aí vai ficar para depois, para as próximas pregações. Então, meus amados irmãos, hoje, o que esse texto diz para nós aqui é que ser cristão é uma grande bênção de Deus, viu?
mas também é uma grande responsabilidade. Ser cristão é algo lindíssimo, mas também exige de nós o preço do discipulado. Exige de nós isso. E conversão, o amor de Jesus, a graça de Jesus, é algo que Ele nos concede simplesmente sem merecermos e de forma gratuita. Mas depois que nós recebemos isso, nós também recebemos a presença do Espírito Santo. Para nós servirmos, para que a gente sirva a Jesus no mundo hostil. E o mundo é hostil. Para que a gente sirva a Cristo num mundo que não tem Cristo. E nós tenhamos autoridade, poder, serenidade e coragem para servi-lo com todo o nosso coração. E nós vamos ver, já aqui, porque o reino começa aqui. Então nós vamos ver aqui, já, Deus cuidando de nós, Deus nos abençoando, Deus nos dando vitória, Deus nos livrando de todo o mal. A gente já vê aqui, porque isso daí já são sinais do reino de Deus. São sinais do reino dele. E depois, Deus nos cura de doenças. Só que Deus nos cura de doenças. Só que a cura completa de doença é só com Ele depois. Só no reino futuro. Aí no reino futuro não tem doenças mais. Porque Deus nos cura de uma, depois a gente tem outra. Porque nós estamos num mundo imperfeito. Não foi assim? Jesus ressuscitou Lázaro. Mas depois Lázaro morreu de novo. Vocês sabiam que Lázaro morreu de novo? Estou contando para vocês. Lázaro morreu novamente. Mas ele está aguardando, como todos aqueles que partiram no Senhor, o dia da ressurreição. Ele já desfruta da presença de Deus lá. Porque aí a ressurreição que ele receber, que é a ressurreição da vida de Jesus, aí não tem mais morte. Aí a morte é dissipada. Então, meus queridos, Deus nos cura. Deus nos abençoa. Deus abre porta de emprego. Deus nos liberta de todo vício. Deus transforma o nosso lar, a nossa casa, num local de bênçãos. Eu tenho que dizer isso para você, gente. Se o teu lar ainda não é um local de bênção, começa a orar agora, porque tem que ser. Você está lá, você mora lá. Ora, busca a presença de Deus. Porque o desejo de Deus é abençoar o teu lar. E Ele faz isso. Mas você tem que esteja continuamente orando. No teu trabalho, às vezes você está passando por luta, exatamente por você ser um servo ou uma serva de Deus, busque a presença de Deus e ore. Porque o desejo de Deus é que você seja cada vez mais abençoado no seu trabalho. Eu trabalhei numa empresa há 18 anos e olha que eu passei por várias lutas. A Karina é testemunha, já veio chegando angustiada em casa muitas vezes. Mas Deus cuidou de mim. Assim como Deus cuida hoje, é porque hoje eu trabalho em outra área, mas Deus continua cuidando. Mas eu me lembro de ficar 18 anos numa empresa e passar por muita angústia. E eu tinha plena consciência. Eu falei, essa angústia é porque as pessoas têm um coração duro, às vezes até eu também. Eu também tenho, às vezes eu provoco. A gente tem que saber disso. Às vezes eu também erro, não é? Todos nós erramos. Então, às vezes eu mesmo provoco eu vou lá e discuto uma coisa que eu podia ter ficado quieto. Aí provoca intriga, aí gera angústia depois. Então, às vezes é melhor ficar quieto, não é? E ficar em paz. Então, essas coisas, irmãos, é o viver neste mundo. Mas Deus promete cuidar de nós. E eu me lembro que esse testemunho eu conto para vocês, porque assim, eu fiquei 18 anos numa empresa só. 18 anos colocando o joelho no chão e dizendo obrigado, Jesus. Porque eu me lembro de nunca ter reclamado. Até recentemente eu ainda agradecia. Agora que o tempo passou, eu já estou mais envolto na minha nova profissão, aí eu oro mais pela minha nova profissão agora. Mas desde depois que eu saí, eu fiquei alguns anos ainda agradecendo a Deus por ter trabalhado lá aos 18 anos. O tempo foi passando e eu lembrava, porque já era hábito meu isso, agradecer pelo trabalho. Aí eu lembrava, Jesus, o trabalho que eu tive 18 anos, obrigado, Jesus, por ter ficado 18 anos lá. Muito obrigado, foi bênção do Senhor. Eu já tinha saído de lá.
Aí depois, agora, eu agradeço muito por trabalhar como professor. Mas foi uma questão natural, não foi nem forçado. Foi natural, foi mudando e mudou. Agora eu oro mais em agradecimento ao trabalho de professor. Mesmo com os alunos, muitas vezes me deixa ansioso. Às vezes chego em casa com os nervos à flor da pele que os alunos deixam. Mas eu agradeço a Deus pela vida deles. Eu sei que são adolescentes, que eles vão crescer ainda, eles vão aprender. Eu fui adolescente, eu também não fui fácil. Né? Então eu entendo tudo isso. Eu saio de lá, eles percebem isso, viu? Uma vez eu conversei com uma mãe, porque eu mandei um monte de recadinho do filho dela, que o menino aprontava que só. Aí eu mandei, e ela foi na escola, falou assim, eu quero falar com o professor Gama, né? Daí ela foi lá, daí ela falou assim, olha, professor Gama, eu quero entender o que está acontecendo com o meu filho, que você mandou tanto recado. Mas eu sei que você conversa com ele, ela falou. Eu sei que você senta com ele e vocês conversam, porque ele me fala. Ele me fala que você conversa, que você vai lá, né? É que eu quero entender. Eu achei interessante isso, que eu achei que ela não chegou falando assim, você não gosta do meu filho. Ela não falou isso. Ela falou assim, não, eu sei que você não, você conversa, ele fala para mim que você vai lá, contesta, ele vem, contesta você e você vai lá e mostra para ele onde ele está errado, mas eu queria entender melhor. Aí eu expliquei para ela. Então, gente, isso é importante, não guardar rancor, né? Não ficar com... Eu sou grato a Deus pelo trabalho que Ele me deu. Eu sei que o mundo é cheio de dificuldades, é lá que a gente serve a Jesus. É nesse mundo que a gente serve a Jesus. Então o mundo não é perfeito, não. Então o trabalho nunca vai ser. Tem dia que eu acordo amarrado de manhã para ir trabalhar. Eu queria não levantar. Não é assim? Tem dia que eu não quero nem vir para a igreja, gente. Eu sou o pastor. Vai falar, hoje eu não vou, não. Aí eu lembro, eu sou pastor, eu não posso faltar. Vocês entenderam? Somos humanos. Somos humanos, irmãos. Somos humanos. Não? Mas nós temos que amar a Jesus, servir a Jesus no mundo imperfeito e aprender a ser fiel a Ele, ser fiel, né? E servi-lo em todos os momentos da nossa vida. Porque nós somos dele. É dele. E vai chegar um dia, gente, aí não vai ter mais cansaço, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, porque nós vamos estar desfrutando da presença de Deus por toda a eternidade. Deus tem recompensas para você, que já começa aqui e terá recompensas eternas, coroas de glória, de vida. Vai chegar eu prometo um dia fazer com vocês uma pregação só sobre as coroas. A gente vai conversar sobre as coroas de Deus. Vamos marcar uma hora, preciso pesquisar um pouquinho mais para isso, mas eu faço essa pesquisa, a gente fala só de coroas. Aí nós vamos estar falando disso. Ame a Jesus de todo o seu coração. Seja fiel a Deus. Porque Deus só tem promessas de bênçãos para você. Ele não diz que você não vai passar por lutas. Ele nunca disse isso. Porque o Apocalipse está aí para provar que nós passamos por lutas. Mas ele diz que mesmo em meio às lutas, ele tem vitória. Sabe o que ele fala ainda? Sabe o que ele diz? Eu vou falar para você o que Deus fala. O que Deus fala para nós que somos crentes. Ele fala assim, olha. O mundo, vocês vão passar por lutas e por aflições. Mas ele olha e fala assim, por causa de vocês, eu vou diminuir isso. Olha o que ele diz. Sabe o que ele fala? Ele olha para nós e fala assim, a luta é muito grande, mas por causa de você, eu vou dar um alívio para ela. Até os dias finais da tribulação, ele fala assim, olha, eu vou abreviar os dias de tribulação do mundo por causa dos meus eleitos. Está na Bíblia, gente, isso. Deus dizendo assim, olha, não será gigantescamente grande isso por causa dos meus eleitos. Então eu vou abreviar isso. E ele abrevia. Esse é o Jesus que nós servimos. Então, ele não diz que nós não vamos passar por lutas. Mas ele diz que ele abreviará. Se você for fiel, ele vai olhar isso. Ele olha dos céus e fala assim, olha, está na hora de dar a vitória. Está na hora de dar a bênção para essa pessoa. Chegou o momento da recompensa. E ele já começa aqui, tá? Então vocês já têm recompensas aqui. E depois a recompensa eterna no céu. Só não se esqueça, tá, gente? Só não se esqueça de que a nossa fidelidade será recompensada por Deus. E a nossa vida cristã vai ser analisada por Ele. Viu? Então, olhe bem pela sua vida. Vigie o seu coração. E olhe bem a sua vida. Olhe bem. Porque você vai prestar contas disso a Ele.
Viu? Você vai prestar contas. Então seja sempre fiel, que o desejo de Deus é que você seja sempre fiel. E Ele te dá condições para isso. Vamos agradecer a Deus e vamos fazer nessa oração o seguinte. Se tem algo no seu coração ainda que precisa ser tratado por Jesus, busque agora esse tratamento. Busque agora. Se há uma tristeza no seu coração, peça para Jesus tirá-la. Se você está tendo alguma confusão, alguma dificuldade, peça a Jesus para te dar essa bênção, para Ele te ajudar. Se você está passando por uma luta no seu lar, peça para Ele te dar vitória já, para você conseguir a bênção necessária para você alcançar essa sua vitória. Se você está passando por uma luta no trabalho, busque a presença dEle agora nesse sentido. Se você está desempregado, peça para Jesus abrir a porta de emprego para você. Ele vai cuidar de você, viu? Ele cuida de você. Ele cuida. Vamos orar? Senhor Deus, amado Jesus, oh Pai amado, Senhor, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da glória. Senhor, concede bênção para os Teus filhos, para os Teus servos, Pai. Ajude-os em todas as suas dificuldades. Senhor, quem estiver desempregado, abre porta de emprego, Pai. Aqueles que estão passando por lutas em suas casas, concede vitória, meu Deus, concede vitória. Aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, estenda a Tua mão, Senhor, estenda a Tua mão. Senhor, e se nós ainda estamos tendo alguma dificuldade na nossa vida cristã, Jesus, passa a reinar no nosso coração agora. Tira, Senhor, toda tentação. Tira, Senhor, todo desejo pecaminoso. Tira, Pai. E que nós tenhamos prazer e alegria de estar na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, Jesus, os meus. Perdoa os pecados dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E nós queremos estar cada vez mais próximos de Ti. Então nós Te pedimos perdão. E pedimos que o Senhor nos dê poder, que o Senhor nos dê autoridade, que o Senhor enche o nosso coração com a Tua presença, para a gente Te servir, Senhor. Para que cada irmão que está aqui, para que cada irmã Te sirva de todo o Teu coração. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Nós cremos num Deus que transforma toda e qualquer situação. Nós cremos num Deus que é bondoso, que é misericordioso. Nós cremos num Deus que nos ajuda e que nos auxilia, mas nós também cremos num Deus que é santo, que é reto, que é justo. Aleluia. Pai amado, enche-nos da Tua presença nesta noite, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, para a gente Te servir na nossa casa, para que nós Te sirvamos na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, Senhor, onde nós estivermos. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque cremos que o Senhor é Deus que nos concederá a vitória em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém, Senhor, amém.